palestra sobre lições práticas para os empresários. Então, essas palestras nós tivemos já aqui no interior de São Paulo, 2 encontros de empresários, profissionais liberais e funcionários públicos. Tem sido de muito proveito para nós. Nós sentimos que vocês, queridos irmãos, são muito importantes para nós na vida da igreja. Então, o nosso intuito ao ter esses encontros é de cuidar, apacentar os nossos amados irmãos empresários. Porque muitas vezes o nosso sentimento no passado, é que muitas vezes os irmãos que têm empresas estão muito ocupados, viajando, às vezes não podem frequentar muitas reuniões, às vezes não podem servir até direito. E daí os irmãos se sentem um pouco condenados, sendo um pouco assim, isolados. Não queremos que nenhum de vocês tenha esse tipo de sentimento. Queremos que vocês saibam, esse aqui é um sentimento do irmão Dong, que vocês são muito queridos e muito importantes para nós na vida da igreja. Nós sentimos que na vida da igreja nós precisamos cumprir o nosso ministério. E vocês, sem dúvida, queridos irmãos, têm um ministério muito, muito especial. É o Ministério de Riquezas Materiais. E Deus confiou a vocês as suas empresas. Então, a primeira coisa, claro, quem vai dar a palestra é o irmão Paulo Lopes, um empresário em Auriflama, de confecção, mas o nosso irmão tem muita experiência, anos de experiência, começou desde jovem, e construiu sua empresa, e tem muitos princípios preciosos para passar para todos vocês. Nós temos sido muito, muito ajudados com os princípios que ele tem dado para nós. Então, nessa reunião de empresário, o que nós fazemos? Nós reunimos os irmãos e temos 4 palestras ao longo do dia. Começa de manhã, às 8 horas, com inscrição. Às 9 começa a série de círculo de palestras. 2 de manhã, 2 de tarde, com coffee break no meio. E eu estou falando isso aqui para talvez vocês também em suas regiões poderem fazer isso. Isso é muito bom, muito útil. Daí também fazer, como é que chama? Fazer o... fazer networking. Fazer networking entre os irmãos para vocês poderem apresentar os seus negócios e para que os negócios fiquem entre nós. Tá? Às vezes, talvez os irmãos não saibam quais áreas que os irmãos trabalham, a gente contrata pessoa de fora quando poderiam nós mesmos usar o serviço dos irmãos dentro da vida da igreja. E daí nós almoçamos, à tarde tem mais 2 palestras com coffee break no meio, com networking. E no final nós damos uma prestação de contas das ofertas que a gente faz durante o último ano, os últimos 6 meses, uma prestação de contas para os irmãos. Nós sentimos que vocês são cooperadores na obra do Senhor. Tá? Isso é muito importante. Então, hoje à tarde, nós sentimos de passar para vocês uma dessas palestras que eu creio que vai ser de grande ajuda para todos vocês. E nós temos em desejo, e todas essas palestras, desde a última conferência, nós já gravamos palestras durante a conferência, e está tudo no portal do Instituto. Tá? E nós queremos continuar essa série de palestras. Inclusive, o Paulinho depois vai explicar para vocês, nós temos para o Instituto mais projetos e esperamos que vocês possam acessar com frequência o portal do Instituto e também terá lá essa área para os empresários. Amém? Então, Paulinho, por favor, eu não vou tomar o seu tempo, deixar o Paulinho falar com vocês. Amém? Espero que vocês aproveitem bem essa palestra. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós oramos por essa palavra. Oramos pelo Paulinho, oramos por todos os amados irmãos empresários, irmãos que têm negócios, Senhor Jesus, possa abençoar os negócios dos irmãos. Multiplica, Senhor, a sementeira dos irmãos. Senhor, mesmo neste momento de crise, pedimos que Ele possa, Senhor, ser um escudo, Senhor, fazer a blindagem dos irmãos, para que seus negócios possam se multiplicar. Senhor, receber a Tua bênção. Também que os irmãos tenham a visão de que o negócio deles não é deles, é Teu, Senhor. Eles apenas são gerentes que estão cuidando dos Teus negócios. Senhor, lembre-se, Senhor, esse negócio é Teu, Senhor.
Nós apenas estamos cuidando. Cuida do que é teu, abençoando os irmãos. Muito obrigado, Senhor. Amém. A palestra, ela é concernente a assunto de administração, mas nós estamos aqui num ambiente entre irmãos. Então nós vamos fazer um mix de coisas cristãs com coisas de administração. Mas antes, eu quero me apresentar, porque a maioria dos irmãos não me conhece, até para tentar com isso dar um respaldo ao que eu vou falar. E eu comecei com 18 anos, a minha primeira empresa. Meu pai teve que me emancipar, porque naquela época não podia ter empresa com 18 anos. E comecei com uma pequena loja de confecção. E ao longo desses anos, comecei em 83, em 1990 eu montei uma fábrica de confecção que hoje nós vendemos a nível Brasil. Essa fábrica fatura hoje algumas dezenas de milhões de reais. E também migrei meu negócio para a área de seringueira, que é um segundo braço da atividade que nós empenhamos, onde nessa atividade nós plantamos quase 500 mil árvores. E atualmente estou migrando para um terceiro, migrando sem deixar os demais, que é pecuária. Então, baseado nesse relato simples, bem sintético, é que como eu consegui progredir, e eu comecei com um valor aproximadamente de 10 mil reais, como eu consegui progredir para ter 3 atividades bastante sólidas hoje. É isso que eu vou tentar passar. Claro que não vai dar para passar isso numa única palestra, são um ciclo de palestra precisaria, mas eu vou passar alguns princípios para vocês. E a começar, eu queria que quem tivesse Bíblia, abrisse a Bíblia em Gênesis, capítulo 13, versículo 14, onde está escrito: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. A primeira coisa, para quem quer ser empresário, é realmente erguer os olhos. Não vê limite. Você tem que primeiro sair do buraco. Por exemplo, essa crise que nós estamos passando é uma realidade. Ela existe. Mas nem por isso ela precisa nos desfalecer. Eu, por exemplo, no ano passado, eu faturei na minha empresa de confecção 19% menos que 2014, mas eu lucrei igual 2014. Porque já que eu não conseguia faturar o mesmo que eu tinha faturado, eu fiz com que os meus custos caíssem e terminei o exercício com a mesma lucratividade. Sempre tem uma solução. O importante é nós sairmos do buraco e olhar o horizonte. Não ver circunstância. O ano passado, por exemplo, eu fiz uma viagem para Santa Catarina. Uma tremenda viagem para mim. Fui lá à procura. Quando o negócio começa a apertar, quando você cai na água, você aprende a nadar. Essa é a pura realidade. O negócio começou a apertar, você tem que buscar novos horizontes, novas fontes, novos fornecedores, novos tudo. E eu fui até Santa Catarina buscar tudo isso. E Santa Catarina é o berço da confecção no Brasil, é onde tem a maior concentração. E por surpresa, eu voltei daquela viagem e percebi que eu estava ainda num buraco. E que me sentia alguém que começou a ver o horizonte. Depois daquela viagem, eu comecei a ver o norte muito mais longe, o sul muito mais longe, o leste mais longe, o oeste mais longe. Por quê? Porque eu descobri
que eu poderia fazer muito mais coisas do que eu estava fazendo. Eu descobri novas técnicas de produção, descobri novos parceiros para produzir. No caso, eu cheguei a descobrir pessoas que faziam a camiseta mais básica que tem, que é a gola redonda, por quase metade do custo que eu estava pagando. E isso aconteceu com calça, isso aconteceu com gola polo, isso aconteceu com máquinas. Eu lá descobri máquina que era capaz de produzir 10 vezes mais rápido do que a que eu tinha, que nem nas feiras que normalmente eu vou, eu não tinha visto. Então aquilo me deu uma energia, um otimismo, uma vontade de vencer tremenda. Por quê? Às vezes nós temos que ser submetidos a uma pressão para nós termos uma reação. Essa que é o ponto. E eu percebi que o que aconteceu comigo foi isso. Aquela pressão de ver o seu faturamento caindo me levou a buscar novos fornecedores, novas máquinas, novos tudo. E hoje eu entro em 2016 com a esperança de faturar melhor que 2014. Porque eu tenho instrumentos para isso. Eu estou trabalhando de forma tal que eu consigo vislumbrar instrumento para isso. Agora, eu quero especificar, nós vamos falar alguns pontos bem conciso, bem centrado na parte de administração. Não dá para falar tudo, como eu disse no início, mas o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre foco. Até por conta dessa viagem. Quando eu voltei, eu comecei a perceber que eu estava um pouco desfocado. Por que eu não tinha visto tudo isso antes? Porque eu estava me desfocando. Além daqueles 3 negócios que eu disse a vocês, eu também tenho uma construtora, que nós fazemos casas populares, e fazemos tanto para vender quanto para alugar. E consequentemente tem que administrar essa locação. Então juntou tudo isso, eu me desfoquei. Porque o meu negócio principal é ainda a confecção. É onde eu retiro 2/3 de todo o faturamento que nós produzimos. E aí eu pude ver que eu precisava então focar mais onde dava mais. Não desprezar as demais coisas, porém, aonde dá mais eu preciso focar mais. E no dia a dia você vai ter o mesmo problema. Talvez você tenha uma empresa só, mas o que você está focando? Você realmente está focando a sua empresa? Porque nas 16 horas pelo menos que nós estamos acordados, nós estamos envolvidos com a nossa família, nós estamos envolvidos com a vida da igreja, nós estamos envolvidos com a vida social e nós estamos envolvidos com a vida profissional. Mas quando você está envolvido com a vida profissional, você está focado totalmente naquilo. Por exemplo, eu tenho loja em São Paulo e eu comecei a perceber que quando eu vou a São Paulo eu perco muito tempo, porque eu começo a falar de negócios, a traçar todos os problemas que está acontecendo com a loja e rapidinho começamos a falar de coisas que não diz respeito ao negócio. E às vezes fica falando de uma férias, como é que foi a férias. Não, eu não tenho tempo para perder. A hora que eu estou trabalhando, eu preciso trabalhar. A questão não é trabalhar muito, mas é trabalhar com qualidade. Não importa, até porque, eu vou dizer a vocês, eu não trabalho muito. Eu trabalho já faz uns 10 anos, apenas 5 horas por dia. Mas essas 5 horas têm que ser bem trabalhadas. Eu tenho que extrair o máximo do meu potencial naquilo. Você com a sua empresa, você tem que fazer a mesma coisa. É muito fácil nós vermos a trave nos olhos dos outros. É muito fácil nós ver a corrupção do governo, a corrupção da Petrobras, a incompetência do nosso governo. Mas se você consegue ver a sua incompetência, você consegue ver as coisas erradas da sua empresa, você precisa focar. Não, eu preciso ser crítico da minha empresa. Eu preciso focar ela, pegar uma lupa e olhar ela em todos os detalhes. Dar um zoom, preciso dar um zoom no meu financeiro, está bem feito. Eu preciso dar um zoom na minha produção, no meu departamento pessoal, na minha venda.
você certamente vai achar alguma coisa errada na hora que você der esse zoom. E aí você atacar aquilo. Saiba que para toda ação existe uma reação. E você só muda a reação se você mudar a ação. Você quer um efeito diferente? Você tem que mudar a sua ação. Você quer ver a sua empresa diferente? Você tem que mudar. Você tem que ser o crítico. Você tem que focar. Você tem que descobrir aonde tem coisa errada. E com certeza tem coisa errada. Não é difícil você fazer uma empresa prosperar muito. Não é. O que precisa é realmente olhar, focar aquilo, extrair. Se você tem esse desejo, eu vou vencer. Claro, nós somos cristãos, às vezes o Senhor não quer que você cresça muito, porque tem pessoas que podem ter um jato, outros não podem ter um carro. Mas se o Senhor percebe que você não é aquele que ama o dinheiro, apenas usa o dinheiro, com certeza o Senhor não vai impedir. Porque o Senhor precisa, como o Ezra falou no início na introdução, o Senhor precisa do ministério das riquezas materiais. Então, o que não pode é amar o dinheiro. Se você ama o dinheiro, o Senhor tem medo de te abençoar. Mas se você é alguém que não ama o dinheiro... e outra coisa, eu quero dizer o seguinte: um verdadeiro empresário é aquele que não liga para o dinheiro. Ele não tem a empresa porque ele quer ganhar dinheiro. O verdadeiro empresário é aquele que o dinheiro é mera consequência. Ele acontece. O que ele ama é o desafio de empreender e administrar. É o que dá empolgação a ele. E tenho certeza de uma coisa: quando você faz algo com empolgação, com amor, quando você faz aquilo com a vontade de fazer melhor, isso acontece. Não importa, você pode vender cachorro quente, você vai prosperar vendendo cachorro quente, como eu conheço alguém que prosperou vendendo cachorro quente. Mas o importante é que você faça com dedicação, você faça querendo fazer cada dia melhor. Aí o dinheiro vem como consequência. Agora, se você começa a carreira de empresário já pensando no dinheiro que você vai ganhar, com certeza você vai se frustrar, e é até provável que você é um sério candidato a perder o dinheiro e não ganhar. Dinheiro é mera consequência. Um assunto interessante no que diz respeito a foco é o como Jesus começou. Jesus, logo no começo, foi batizado, sofreu as tentações, e o que aconteceu em seguida? A maioria de vocês sabe. Ele não perdeu tempo. Ele tinha uma grande tarefa, ele tinha que passar a economia do Novo Testamento para as pessoas. Muita coisa iria mudar a partir de então. E de cara ele percebeu: eu tenho que ter assessores, eu tenho que ter cooperadores, eu tenho que ter discípulos. E imediatamente após o batismo, a tentação, você pode olhar lá Mateus, ele já sai chamando os discípulos. Por quê? Porque não era para perder tempo. Ele fez uma obra gigante em 3 anos e meio. Ele não podia perder tempo. Isso é focar. Eu não vou para a minha empresa, o que eu vou fazer hoje lá? Não sei, vou sentar lá, esperar o cliente. Não, você tem 1 milhão de coisas para fazer na sua empresa. Descruza o seu braço e olha o que tem errado lá, seja crítico de você mesmo. Você vai ver que tem muita coisa que você vai fazer, e muitas delas não precisam de dinheiro para você fazer. Não fique pensando agora que eu estou falando isso: mas seria tão bom se eu colocasse uma propaganda na Globo, no horário nobre, eu ia arrebentar. Não, você não consegue. Você tem que pensar o que é possível. Tem coisas que são possíveis e não custa nada.
Ainda no que diz respeito a isso, eu me lembro de uma época que eu tinha o hábito de ir para a fábrica. A fábrica tem 10 barracões de 1.000 metros quadrados. São 10 barracões diferentes, cada barracão é um setor. Então eu ia e ficava num barracão olhando as pessoas trabalhar. Aí eu ia no outro barracão, ficava olhando as pessoas trabalhar. E eu comecei a perceber que às vezes a produção aumentava, às vezes a produção caía, mas quando eu ia, estava todo mundo trabalhando. Mas é lógico, quando o patrão está, todo mundo trabalha mesmo. Não é verdade? O problema é que eu não sou onipresente. A hora que eu saía de um barracão, certamente as pessoas começavam a desacelerar. Existem tarefas que nós temos que fazer em loco. Por exemplo, na minha atividade seringueira, eu vou para cada fazenda, são 5 fazendas de seringueira, em cada fazenda eu vou 2 a 3 horas por mês. Esse é o tempo que eu dedico para a minha fazenda em loco. Aí eu tenho que ir lá olhar, ver como é que está a seringueira que foi plantada, se morreu muda, se não morreu muda, se precisa fazer reposição. Eu tenho que fazer isso em loco, não dá para fazer de uma outra maneira. Mas tirando isso, tudo na minha fazenda eu faço via relatório. Hoje na minha fábrica, tudo eu faço via relatório. Eu tenho uma fábrica de confecção que eu passo às vezes 60 dias sem ir no setor de corte, sem ir no setor de costura, porque eu descobri que não adianta nada eu ficar ali olhando. O que adianta é eu policiar item a item. O que é policiar item a item? Por exemplo, no setor de corte, eu vou lá no corte, quero saber quantas cortou a semana passada, a semana retrasada, se a produção está estável, se está caindo, se está subindo. Se está caindo, eu chamo o encarregado. Contratou um funcionário novo, pode contratar 1, pode contratar 10, pode contratar 20, quantos quiser. Mas, se eu tenho um corte que fabrica, por exemplo, 100.000 peças, e nesse corte eu tenho 10 pessoas, vamos facilitar a conta. Eu tenho 100 pessoas, significa que, se eu faço 100.000 peças, eu tenho 100 pessoas, cada pessoa produz 1.000 no corte. Então, se você me contratar 10, você tem que aumentar a minha produção em 10%. Eu vou apenas falar para o meu encarregado, olha, eu vou te dar X prazo para que você faça isso. Mas eu não posso pôr 10 e não produzir 10% mais. É muito comum numa empresa, as pessoas não estão dando conta do recado, precisa contratar gente. Aí contrata gente, mas a produção não aumenta. Aí o que aconteceu com você? Aumentou apenas o teu custo. Então por isso você tem que ter relatórios na sua mão. Qual a minha produção por setor? Quantas pessoas trabalham lá? Qual a média de produção por pessoa? Ah, mas eu não tenho fábrica, eu tenho loja, tá bom. Então, quanto você vende? Quantos vendedores você tem? Ah, eu vendo 30.000. Cada vendedor, eu tenho 3 vendedores, então em média você vende 10.000. Se você for ter 4, você tem que fazer com que a sua venda atinja 40.000, senão você só vai aumentar o custo. Então, você tem que acompanhar relatórios. Acompanhando o relatório, vale muito mais do que você estar em loco. Não que estar em loco não seja necessário, mas cuidado, achando que você está no seu chão de fábrica ou no seu chão de loja, acha que está tudo resolvido e você não está resolvendo nada. Aquele negócio de ficar olhando e as pessoas vão fazer é pura enganação. A pessoa faz enquanto você está lá, você saiu. O que vale é o que está no papel produzido como relatório. É quanto produziu, quanto vendeu, quanto custou. E isso você tem que acompanhar de perto. Ainda no ponto foco, existem algumas situações que nós temos que olhar para dentro. Eu, por exemplo, há 20 anos atrás, aproximadamente 20 anos atrás, eu tinha uma loja na minha cidade e uma outra loja numa cidade a 100 quilômetros da minha, e estava começando, já fazia 5 anos que eu tinha a minha fábrica. E comecei a perceber que naquele momento, a minha capacidade para gerir as 3 coisas estava um pouco que comprometida. Eu não estava conseguindo gerir as 3 coisas. E essa loja minha da outra cidade, ela não faturava adequadamente. Ela ficava todo mês no 0 a 0.
todo mês no 0 a 0. Quero fazer outro parênteses. Você pode ter quantos CNPJs você quiser ou você puder, mas tenha fluxo de caixa independente para cada um, para que você possa olhar para as suas empresas e ver, essa dá lucro, essa não dá lucro, essa dá prejuízo, e avaliar o que vale a pena você continuar ou não continuar. Como eu fazia isso desde aquela época, eu comecei a perceber que por um ano, aquela empresa daquela cidade ficava sempre no 0 a 0. E eu me dedicava 20% do meu tempo para ela, porque eu ia lá uma vez por semana e ficava o dia todo. Eu não posso perder tempo. O momento de especial, olha, outra coisa, hein? O melhor momento de ganhar dinheiro é dos 30 aos 50. Não que não se ganhe dinheiro depois de 50. Esse é o meu desafio. Eu vou continuar ganhando dinheiro depois de 50. Porém, a melhor época é dos 30 aos 50. Então você que está nessa faixa etária, aproveite esse momento. A sua visão, a sua energia, o seu gás é outro. Aproveite. Pois bem, olhando isso, eu, nos meus 30 anos, não querendo perder gás, querendo produzir, e vendo aquilo que eu estou trabalhando e não está dando resultado, o que eu fiz? Eu fechei a loja. Dá aquela sensação de derrota. E é outra coisa impressionante, como que a gente tem facilidade para lidar com as vitórias e tem dificuldade para lidar com derrota. Mas na verdade, muitas vezes você está dando 2 passos atrás para seguir em frente. E foi o que eu fiz. Eu vendi a loja de Fernandópolis, que era a cidade chamada Fernandópolis. Comprei uma máquina de bordar, que até então não havia no interior de São Paulo. Hoje é comum, mas naquela época não havia. E eu fui o primeiro no interior de São Paulo a ter essa máquina de bordado eletrônico. O que eu ganhei em um mês com a máquina, eu acho que eu não ganhei com a vida toda da loja. Por quê? Esse foi o ponto. Aquilo era perda de tempo. Eu preciso focar minha energia na onde dá, na onde tem resultado. Eu foquei naquilo que estava dando resultado, era a fábrica. E peguei o dinheiro daquela loja e joguei tudo dentro da fábrica. Eu acredito que naquele ano eu devo ter dobrado o faturamento. Então, quando eu falo foco, é você observar o que vale a pena você focar e descartar o que só está te dando trabalho. Você só trabalha, não dá resultado nenhum. Nós não podemos perder tempo. O meu trabalho tem que produzir um resultado. O único que pode trabalhar sem produzir resultado é funcionário público. O pessoal não gosta que eu falo isso, né? Mas ele tem estabilidade, ninguém pode mandar ele embora, é complicado mandar ele embora, mas você não, você é empresário. Se você não produzir resultado, o mercado vai te demitir, sem dó, rápido. E você vai achar que é o momento que está difícil. Aí de repente você olha do lado e você vê teu amigo progredindo. É porque ele focou, ele apresentou resultado e você não. Então, muitas vezes, o menos significa mais. Eu saí de 3 CNPJ para 2, mas o meu faturamento aumentou. Agora eu quero aproveitar esse tema do foco e quero falar um pouquinho de capacidade empresarial. Isso é um assunto bastante interessante e eu quero convidar os irmãos a abrir em Mateus 25. Versículo 15 fala o seguinte: a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Olha que princípio que foi deixado para nós aqui. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 1 talento.
Qual o princípio da distribuição? Por que um recebeu 5 e outro só 1? Segundo a capacidade. Isso significa que a minha capacidade é diferente da sua, que por sua vez é diferente da sua. Por que é assim? Soberania de Deus. Isso não cabe a nós. Tem pessoas menos capazes que eu e mais capazes. Por que é assim? Soberania de Deus. Se nós entendemos, só que Deus não fez nenhum incapaz. Pelo contrário, quando alguém é relapso, negligente, desagrada a Deus. Deus gosta do servo bom, fiel e prudente. Relapso, negligente, não. Agora, que nós temos capacidades diferentes é uma realidade. E de acordo com a sua capacidade, Deus vai te dar 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, etc. Isso significa que talvez aqui nessa plateia, talvez hoje você tenha 2 lojas, mas você não tem capacidade para ter 2 lojas. Porque Deus te deu apenas 1 talento para uma loja. Eu particularmente já cansei de ver pessoas que estavam progredindo muito com uma loja. Ele tinha um carro novo, ele construiu uma casa nova e comprou uma chácara, aí montou uma filial, perdeu o carro, perdeu a chácara e voltou a ter uma loja. É muito comum essa história. Então, primeiro ponto, eu preciso perceber qual é a minha capacidade. Deus me deu capacidade para ter 2 lojas, 3 lojas, 100 lojas, 1000 lojas, pode ser. Mas se Ele não te deu capacidade para ter 2, tenha uma. Mas foca, voltando no ponto do foco, foca nessa uma. Extrai tudo que é possível dela. Tudo que é possível. E existe uma infinidade de coisas possíveis dentro de um único produto ou de um único serviço. O importante é nós buscarmos extrair o máximo. Eu, por exemplo, eu conheço neurocirurgião que ele tem um simples consultório, ele faz cirurgia, lógico, e uma vida modesta. E um outro que também é neurocirurgião, ele tem uma clínica do tamanho de um hospital, ele dá palestras em diversos lugares do país. Os dois fazem a mesma coisa, só que esse concentrou o máximo dentro daquele talento que Deus deu. Então o fato de você talvez só poder administrar uma coisa não quer dizer que você não possa produzir muito resultado naquela única coisa. Por outro lado, você também não tem que constranger a sua capacidade, estancar. Se Deus te deu capacidade para 2, vá avante. E às vezes você pensa que Ele deu para 2, mas Ele deu para 5, deu para 10, deu para 1000. Você só vai saber fazendo. Se você olha para trás e fala, tudo que eu fiz, eu faria de novo, e não deu certo, mas se você é fiel a você, não, eu faria tudo igual, é porque a sua capacidade não era para ter aquilo. Você ultrapassou o limite de Deus. Agora, se você montou 2, 3 e olha para trás e fala, não, eu faria diferente, talvez a sua capacidade era para aquilo, mas por causa da sua negligência, da sua falta de atenção, da sua falta de responsabilidade, da sua falta de comprometimento com o negócio, é por isso que não deu certo. Isso não quer dizer que você não possa virar a mesa e começar tudo de novo de forma certa e correta. O importante é nós olharmos para trás e falar, não, dentro do meu limite eu faria exatamente a mesma coisa. Se não deu certo, é porque não era para dar certo mesmo. E nesse particular, não é só questão de quantos CNPJ eu posso ter. Às vezes é, quantas coisas eu posso ter. Você tem uma loja, você vende roupa, aí você resolve colocar calçado e não se dá bem com o calçado. E você faz tudo certo, mas não se dá bem com o calçado. Abandona o calçado e se concentra na roupa.
mas faça o melhor da roupa. Há uma pesquisa nos Estados Unidos, e não é muito antiga essa pesquisa, é relativamente recente, de que as grandes empresas americanas, apenas 20% dela é viável. 80% da empresa só dá prejuízo. E eu me lembro uma entrevista que eu assisti da Ivete Sangalo, deve fazer uns 3 anos, ela falou: eu tenho muitas empresas, mas apenas uma dá lucro. Eu. O restante não. Veja a experiência do Silvio Santos. Um homem exemplar, um empresário magnífico. Uma empresa mal administrada, quase, vocês lembram, recentemente, ele quase quebrou, quase foi à falência por causa de uma empresa. Por quê? Porque ele escolheu a pessoa errada para cuidar daquela empresa. E nesse particular, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Quem eu escolho para trabalhar comigo? Isso é muito importante. Esse exemplo do Silvio Santos, ele mesmo disse: eu deleguei para a pessoa A, ela não correspondeu, e como eu deleguei completamente, quando eu fui ver de perto, a situação era muito crítica. Mas como ele é um homem muito capaz, ele deu a volta por cima e resolveu o problema. Então, é por isso que é tão importante nós focarmos naquilo que realmente vale a pena. Não ficar perdendo tempo com aquilo que não vale a pena. Aquilo que não vale a pena, descarta. E nessa linha, eu preciso saber o seguinte: quando você vai empreender, eu, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu queria saber quem estava ganhando dinheiro e o que estava fazendo. Aí, lá na minha cidade, tinha pessoas comercializando semente de capim. Aí eu comprei 3 milhões de pontos. 3 milhões de pontos dá um barracão de 1.000 metros quadrados de semente. Vendi a semente, tomei um baita de um prejuízo. Aí depois eu descobri que tinha um pessoal numa cidade ficando rico e eles vendiam abacaxi. Aí eu peguei uma fazenda minha, plantei 1 milhão de abacaxi. Tomei um tremendo prejuízo. Aí eu aprendi o seguinte: antes de você entrar, uma das coisas é você tem que perceber qual é o seu feeling. Aquilo que você tem afinidade. Cada macaco no seu galho. Ah, outra coisa também. Eu mexo com confecção. Eu tentei 2 vezes fazer confecção feminina, só tomei prejuízo. Hoje eu estou claro que eu nasci para fazer roupa para homem. Eu não sei fazer roupa para mulher. Eu estou fazendo um processo de transição, tentando passar a empresa para os meus filhos. Talvez eles tenham esse feeling, eu não tenho. Só que, quando você respeita o seu feeling, aquilo que você percebe, por exemplo, eu olho um mostruário de roupa masculina, eu sei o que vai vender bem. E quase sempre eu acerto tudo. Essa peça vai ser campeã de venda. Se ela não é campeã, ela está entre as 5 primeiras. Isso chama feeling. Você percebe o cheiro do dinheiro. Você tem um feeling em alguma coisa. Não queira entrar num ramo só porque o teu primo está e ele está se dando bem, você vai se dar bem. Não, não faça isso. Descubra o que você tem simpatia, o que você tem visão, o que você olha e consegue ver muito mais longe que as demais pessoas. Respeita isso e vá à frente. Eu, por exemplo, estou passando uma experiência atual muito forte. Eu tenho 2 filhos, estou num processo de transição. Descobri que transição de empresa não se faz em menos de 10 anos, eu estou no 3º ano. Mas eu tenho um dos filhos que ele tem um feeling muito forte para esse setor de investimento, de fundo de investimento. Aplicar dinheiro em bolsa, nisso, aquilo, tal. E ele recebeu um tremendo convite recentemente para abrir um fundo de investimento.
Com o coração partido eu olhei aquilo, falei, nossa, mas eu estou treinando ele para me substituir. Mas como eu percebo também que ele tem feeling para aquilo, eu estou me negando e estou dando maior apoio a ele. Tudo que é preciso para que ele leve avante essa ideia. Por quê? Porque nitidamente ele sabe fazer aquilo melhor do que os outros. Você tem alguma coisa que você sabe fazer melhor do que os outros. Pega essa coisa e desenvolva. Você vai desenvolver melhor que os outros. Agora não queira fazer aquilo que o teu vizinho está fazendo e está ganhando dinheiro, que a tua tia está fazendo e está ganhando dinheiro. Você vai fazer igual eu fiz com o abacaxi e com a semente de capim. É tomar prejuízo. Você não tem feeling para aquilo. Agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre zelo. E no zelo, quero convidar vocês a abrir Romanos 12. No zelo, não sejais remissos. Remisso é relaxado, atrasa muito para tomar a decisão ou a ação correta. Sabe, no que diz respeito a zelo, você tem que ser pontual, preciso, rápido. E quando nós falamos de zelo, eu quero falar 3 pontos de zelo. Eu quero dizer zelo com respeito ao seu produto, zelo com respeito à sua empresa e zelo com respeito à prestação do seu serviço. Qualquer empresa está envolvida com essas 3 coisas. Algumas só serviço, algumas produto e serviço. Vamos começar falando do zelo com respeito a produto. Se você faz um produto, você tem que ter todo o zelo para que esse produto saia igual ou melhor do que os outros. Se você não consegue fazer o seu produto nem sequer igual aos outros, eu vou te dar um conselho: muda de ramo. Tudo hoje está lotado, tudo hoje está extremamente concorrido. Você tem que ser muito, muito, muito abençoado para fazer a coisa errada e acertar. Agora, para isso você tem que ter zelo. Por exemplo, lá na minha empresa, nós periodicamente pegamos camisas, calça, bermuda, camiseta, gola careca, gola polo, tamanho pequeno, tamanho grande. Eu chamo algumas pessoas, eles se experimentam. Eu, meus filhos e os desenhistas, e algumas vezes as modelistas, nós ficamos olhando. Tá bonito? Tá. Você compraria? Compraria. Tá bonito? Tá. Você compraria? Então pronto, já tem um problema. Ou seja, você já percebeu que às vezes você vai comprar alguma coisa e fala, acho que o dono nunca experimentou isso aqui. Porque se ele experimentar uma vez só, ele muda o produto dele. Você não pode ser assim. Você tem que experimentar o seu produto. Você tem que gostar do seu produto. Hoje, no meu guarda-roupa, eu posso garantir a vocês que 90% é meu produto. Por coincidência, essa camisa não é meu produto, mas essa calça é meu produto. Todas as camisas que eu usei desde o dia que eu cheguei, é o meu produto. Se eu soubesse que eu ia falar esse assunto, eu tinha vindo com a minha camisa. Cometi a primeira gafe. Mas todas as roupas que eu usei, inclusive a que o Valmor ficou observando em mim ontem, é meu produto. Mas ele passa por um crivo de qualidade, de crítica periodicamente. Às vezes mensalmente. Se tiver tudo bem, bimestralmente, até no máximo trimestralmente. Se tiver mal, o mês seguinte nós fazemos outra avaliação de produto. Ah, mas eu não mexo com roupa, eu faço bolo. Então chama as pessoas para comer o teu bolo.
pessoa sincera, aquele que fala o que pensa, aquele que não dá tapinha nas costas não. Você gostou? Ah, eu gostei, mas na hora que engole, assim parece ter um... Não, já, é porque está ruim. Você tem que melhorar o seu bolo, você tem que melhorar o teu sorvete, você tem que melhorar a sua bolsa. Chinelo é lindo, ele ficou lindo, mas está pegando. Não está bom, você está pegando, não está bom, você tem que melhorar, você tem que resolver aquilo. O chinelo ficou bonito, mas na hora que anda, pega. Você tem que resolver esse problema. E assim é todos os produtos. Isso é ter zelo pelo produto que você faz. Outro ponto, o seu produto precisa ter qualidade. Por exemplo, eu olho, ficou muito bom, mas não para ali. Aí nós pegamos algumas peças e lavamos. E é por isso que eu uso, a camiseta, por exemplo, 100% das minhas camisetas é da minha marca. A hora que eu colocar a minha camiseta, ela tem que ficar bem em mim. Você já comprou aquela camiseta que você põe ela, a hora que você pega ela era bonitinha, depois que você lava ela está torcida? A costura lateral vem parar aqui? Mas se acontecer isso, eu não posso vender. Ou então eu comprei ela aqui, depois que lavou ela ficou aqui. Eu não posso vender. Você também tem que policiar a qualidade. E você tem que fazer teste da qualidade. Meu bolo é fantástico, ele dura 4 dias saboroso. Tá bom, põe lá 4 dias, come um pedaço por dia, vê se o quarto é igual ao primeiro. Se não for, é mentira, você tem que melhorar ele para ele poder no quarto ter o sabor do primeiro. É você que tem que fiscalizar isso. Isso chama zelo pelo produto. E a outra coisa é a questão do preço. Ainda falando do zelo sobre o produto. Puxa, eu faço um chinelo, a coisa mais linda do mundo. Ele não pega, ele é fantástico. Só que as pessoas ficam assustadas com o preço. Ou então eu faço uma camiseta, olha, eu faço uma camiseta, gente, vocês nunca viram na vida, é uma coisa fabulosa. Minha camiseta, daqui 2 anos você vai numa festa com ela, lavando ela cada 10 dias. Ela é fantástica. Só que ela custa R$300. Não adianta. Especialmente no mundo atual, que nós estamos num mundo recessivo. Não é Brasil não, é mundo mesmo. Agora você tem que ter preço. Eu tenho que fazer milagre, eu tenho que fazer um produto bonito, com qualidade e com preço. É possível? É possível. É possível. Por exemplo, recentemente, meu filho chegou em mim e falou: pai, precisava mudar o tag. Eu queria colocar um tag que ele tem uma válvulazinha que a gente aperta a correntinha aqui, aperta ali e tal. É melhor, muito mais bonito, e as grandes marcas estão usando. Tá, quanto nós estamos pagando no nosso? É 20 centavos, pai. E esse aí? Esse é 40. Na minha concepção, agora não é hora. Eu vou agregar 20 centavos de custo, que representa quase 40 centavos do preço final, porque depois eu tenho custo de comercialização em cima disso. Nesse momento, não, agora não é hora. Se eu estivesse agregando alguma coisa para melhorar a qualidade, tudo bem, mas não vai melhorar a qualidade. Algumas coisas eu tenho que abrir mão, mesmo sabendo que é o melhor. Pelo menos naquele momento. Agora, algumas coisas eu não posso abrir mão. Por exemplo, eu vou mudar a minha linha de costurar para poder ficar mais barato, comprar uma linha inferior? Não, eu tenho que enxugar o custo sem enxugar a qualidade. E aí quando você começa a, de novo, focar a sua empresa, olhar criticamente para a sua empresa, você vai descobrir que tem jeito de você diminuir custo. Eu, por exemplo, pagava R$20 mil de energia elétrica. Disse a vocês, meu faturamento em 2015 fechou com 19% de redução. Mas a minha energia elétrica, o último mês eu paguei R$11 mil. Por incrível que pareça, sabe o que eu descobri? Que se eu apagasse, porque imagina, um barracão de 1.000 metros quadrados, você tem muita lâmpada, e eu apaguei uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não, ninguém nem percebeu. Só em lâmpada eu economizei 50%. Na máquina eu não consigo, porque se ela parar de trabalhar, eu paro de fabricar. Mas na lâmpada eu consegui. Então quando você foca, olha criticamente, você vai descobrir maneiras de diminuir o teu preço e adequar o seu preço ao mercado.
Não se iluda, se o seu preço não se adequa ao mercado, você está fora. Mais cedo ou mais tarde você está fora. Agora, a bem da verdade, para cada produto tem um preço. Ah, mas meu produto é bom, por isso que ele custa caro. Tá bom, então compara o seu produto com o produto bom. Ah, eu faço camiseta e da Hugo Boss é mais cara que a minha, mas eu não tenho a marca da Hugo Boss, então eu não posso comparar meu produto com a Hugo Boss, ainda que a qualidade minha seja igual ou superior a ele. Eu tenho que comparar com alguém que tenha qualidade igual a minha e ser conhecido como eu. Ou seja, você tem que se atentar quem é o seu concorrente, identificar quem que é o seu concorrente e ter o produto com o mesmo nível de preço que o dele. Agora, zelo não é só produto, zelo também é sua empresa. Eu chego na sua loja, cumprimento você, coloco a mão no balcão, tiro a mão do balcão, o balcão está sujo. Não pode. Tem que estar limpo. Tem que ter zelo. Eu não gosto de ir na sua loja 1h da tarde, porque cheira a marmita. Tem gente que faz a comida ali no fundo da loja, né? Esquenta a comida no vaso e fica aquele cheiro bárbaro. Não pode. Você tem que ter zelo com a sua empresa. Eu tenho que chegar, tudo tem que me atrair. A limpeza tem que me atrair. O cheiro tem que ser um cheiro agradável. Se você não tem condição de comprar nada que exala cheiro, mas que não tenha pelo menos um cheiro desagradável. Tem loja que dá até medo a gente ir no banheiro, né? A loja, é muito engraçado isso aí, principalmente em São Paulo. São Paulo, que o metro quadrado é muito caro, o cara faz aquela loja maravilhosa. Aí você pede para ir no banheiro, um olha para a cara do outro, para ver se vai deixar, se não vai deixar. Por fim, como você gastou bastante, ele deixa. Mas você chega lá no banheiro, é um desastre. Não pode. Tem que ter zelo em tudo. Na limpeza, no cheiro, no som. Tem pessoas que colocam rádio, aí fica lá discutindo futebol, e o cara está lá atendendo, você chega na loja, o cara está discutindo futebol, porque a rádio fala mais do que canta. Ou então, ele vende uma roupa social e coloca música sertaneja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não que eu sou crítico da música sertaneja, mas o cara está vendendo terno e colocando música sertaneja. Tem que descobrir que tipo de cliente eu tenho, qual o gosto musical do meu cliente, e colocar a música do gosto musical do meu cliente. Sem contar também, tem loja que coloca o som, que você não sabe se você entrou numa balada ou se você entrou numa loja. A bem da verdade, tem loja projetada para aquilo. Se você vai, por exemplo, na loja da Abercrombie, tem um som alto, mas a loja é pintada de preto, a loja é pouco iluminada. Você chega lá na frente, já tem um casalzinho de modelo, que parece que você está entrando numa balada mesmo. Então ele pode colocar o som alto. Aí você não, você tem a loja convencional, aquela básica, e manda um somzão alto que a gente não consegue conversar. Está errado. Tem que ser um som que agrade. Outra coisa é questão de calor. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um ar-condicionado. Então, se não dá, compre pelo menos um ventilador. Você chega no vestiário, você nem quer o vestiário quando você vai. Eu estou falando muito mais de roupa do que qualquer outra coisa, porque é o meu ramo. Mas você aplica para o seu ramo. Você chega no vestiário, você começa a transpirar. Você vai lá para comprar uma camisa de manga comprida, por fim você compra uma sunga, porque você não aguenta. Se eu não tenho dinheiro para colocar o ar, coloca um ventilador lá dentro do vestiário. Sem contar aquelas lojas que colocam o vestiário, pensando que todo mundo pesa 40 quilos, né? Se entra uma pessoa de 100 quilos, ela mal cabe. Sendo que você tem que colocar... Por exemplo, vestiário é o lugar que você vai tomar decisão. Talvez você tenha loja aqui, né? É o lugar que você vai tomar decisão. É lá que é o momento da decisão. Aquele lugar tem que fazer você ficar mágico, lindo. E as pessoas fazem aquele cubículo. Outros colocam aquela cortina, né?
Você fica aqui preocupado se alguém vai puxar a cortina, se não vai puxar a cortina. Tem que ser um lugar que te dá segurança, tranquilidade. Você olha, você parece estar olhando um príncipe no espelho. Aí você decide para comprar roupa. Isso é ter zelo pela sua empresa. Olhar, não só se preocupar com o seu produto, olhar a sua empresa. Mas não bastasse isso, você também tem que ter zelo com o serviço. E começar a ter olho crítico como está sendo feito o seu serviço. Vamos sair um pouquinho de loja, vamos para a fábrica ou para depósito. A primeira coisa, quem recebe a ligação da sua empresa? É pessoa simpática? Eu tinha uma telefonista há uns 10 anos atrás, era antipatia em pessoa. E me colocaram ela justamente para ser telefonista. Graças a Deus ela pediu demissão logo. Não precisou nem de eu mandar ela embora. Mas se a telefonista é o primeiro contato da empresa. Ou então a pessoa que atende o telefone, né? Eu queria falar com o seu Paulo. Paulo! A outra pessoa está ouvindo. Não faça isso. Se você não tem ramal, que a empresa está enxutinha, põe a mão, né? Chama o seu Paulo. Daquele grito, você lá do outro lado fala, nossa, que coisa horrível. Tem que prestar atenção no serviço que está sendo prestado. E a pessoa tem que ser agradável. Agradável a tal ponto que se ela recebe a segunda ligação da mesma pessoa, ela já começa a lembrar o nome, ela já conversa. Agradável mesmo. Tem telefonista, é horrível, você liga numa empresa, eu queria falar com... Já corta você. Você nem falou com quem você quer falar, ela já cortou você, depois ela volta. Pois não? Eu queria falar com fulano de tal. Aí coloca a musiquinha, você fica 5 minutos ouvindo aquela musiquinha. E o pior é que você está ligando de um celular para o outro, a outra operadora. Você fica olhando no relógio, 1 minuto, nossa, foi acho que R$2 agora. Tem que ser rápido, né? Receber a ligação, passa logo. Se possível, fala, olha, quer que a gente retorne a ligação para você? Qual o seu número? Para evitar que você gaste, alguma coisa assim. Mas tem que ser um bom serviço. E vendedora então? A vendedora vai trabalhar, está muito calor. Aí ela coloca uma saia bem curtinha, chinela havaiana. E aí aquele esmalte que já está metade pintado, metade não pintado. Nossa, aquilo é horrível. Sendo que eu vou numa loja, as pessoas têm que vestir bem. Se não um uniforme bonito, você já andou de avião? Você viu como que é bonita a aeromoça? É coisa mais linda, elas são todas maquiadas, aquele uniformezinho lindo. Você já imaginou um avião, a moça com aquela saia coisa toda lambida, aquele chinelinho havaiana, com aquele esmaltinho pela metade? O que você acha? Talvez na tua empresa está assim. Tem que mudar, tem que dar uma aparência bonita, para que a pessoa fale, não, aqui tem coisa bonita. Mas eu não vendo, eu vendo bolo. Pô, mas eu tenho que dar um glamour. Você sabia que a gente come primeiro pelos olhos, depois que é pela boca? É pelos olhos. Eu chego lá, um ambiente chique. Por exemplo, eu fui num restaurante esses dias, bonito, gente, bonito. Pensa num restaurante bonito, a comida não era tão boa, mas o restaurante era lindo, as pessoas eram simpáticas. Você já viu e eu vou voltar, mesmo que a comida não fosse tão boa. Você já viu no Outback como que você é atendido? Outback me chama a atenção, porque o garçom chega no Outback, todo lugar que você vai, você tem que olhar para cima, só como se o garçom fosse o rei. Você fica lá, eu quero uma. No Outback não, ele agacha e te recebe no nível mais baixo que você está, para que você possa olhar para baixo. E isso dá uma sensação que você é poderoso. Afinal de contas, quem vai ter que pagar a conta é você mesmo. Isso tudo é se preocupar com serviço, ser zeloso no serviço. Outra coisa ainda com respeito a zelo, você tem que ter um controle, isso vale para quase todas as empresas, um controle de frequência do seu cliente. Lembra que no início eu falei um pouquinho com você sobre relatório? Ora, eu tenho 100 clientes, você tem que saber a frequência dos seus 100 clientes. Esse cliente faz 1 mês que não vem aqui, 2 meses que não vem aqui, 1 ano que não vem aqui, e traçar uma política de restauração de cliente. Por exemplo, na minha empresa,
nós entramos em ação, independente do vendedor, quando o cliente não compra em 3 meses. Deu 3 meses, ele não compra, tem uma funcionária que tenta restaurar esse cliente. Liga para ele para saber se tem alguma coisa errada, se não tem, alguma coisa que desagradou, ele não gostou, o senhor gostaria que eu enviasse para o senhor as 10 peças mais vendidas da coleção? Não, não quero. Mais para frente ela liga, o senhor gostaria que eu mandasse o meu representante aí? Com muita delicadeza para não ser antipático, mas eu não posso esquecer o cliente que não voltou na minha empresa. O cliente não voltou, eu nem percebi que ele não voltou, porque apareceu gente nova mesmo. Então, o importante para mim é que eu faturo a mesma coisa. Mas você vai ficar a vida inteira patinando? Quer dizer, você tinha 100 clientes, hoje você continua com 100, só que dos 100, 50 foi embora e você não deu a mínima para ele. E não é assim. Se você tem zelo, não, eu tenho que restaurar cada cliente. Vou conseguir restaurar todos? Não. Mas vai restaurar vários. Eu tenho um fornecedor que eu fico impressionado com ele. Ele me liga, assim, se eu ficar um mês sem comprar, eu já sei que em qualquer momento ele vai me ligar. E eu não consigo comprar de outro, porque só que ele é muito simpático, e ele tem preço de mercado, ele tem produto, ele tem tudo também. Mas ele não me dá espaço para comprar de outro, porque ele dá assistência. E quando eu percebo que eu não compro, ele vem com alguma coisa. Paulo, olha, eu consegui aqui junto ao diretor, X% de desconto, exclusivamente para você. Eu queria que você não perdesse. E aí às vezes eu não falo assim, isso é conversa de vendedor. Eu ligo para outro, vejo que está mais barato mesmo dele. Quer dizer, toda a promoção ele me dá, ele me apresenta. É assim que você tem que ser. Cada cliente, a vida da sua empresa está no cliente. A vida da sua empresa está no cliente. Qualquer empresa, o que mais propulsiona o movimento da empresa chama-se venda. Não interessa se é produto, se é serviço. Você tem o cliente, aquilo anda. Você não tem, aquilo não anda. Ora, se o cliente tem tanta importância, eu preciso olhar com mais carinho para ele. Outra coisa é treinamento. Claro, nem sempre dá para fazer treinamento, mas existem treinamentos baratos e existem treinamentos até de graça, como o Sebrae apresenta vários treinamentos. O importante é que a sua equipe esteja bem treinada. Eu periodicamente pego meus encarregados e dou uma aula de administração para eles, ensino algumas coisas para eles. Se você não tem esse dom de ensinar, contrate uma pessoa. Se você não tem dinheiro para contratar, vá até o Sebrae, mas treina. Ou você acha que aquele garçom do Outback, quando ele ajoelha, ele faz aquilo porque deu na cabeça dele? Não, porque ele foi treinado. Você já percebeu que hoje é diferente de 10 anos atrás? Hoje, você acaba de comprar, a pessoa fala assim para você, algo mais? Há 10 anos atrás ela falava assim, você não quer ver mais alguma coisa? Por que mudou? Porque ela foi treinada, porque descobriu que quando ela fala, você não quer ver mais alguma coisa, você já induziu o não. Você já fala, não. Agora ela fala, algo mais? Isso é treinamento. Agora vamos falar um pouquinho para aqueles que querem empreender. Não para aqueles que já empreenderam, mas aqueles que querem empreender. Você está com uma ideia de montar alguma coisa. A primeira orientação que eu passo para você é: o seu produto tem venda, tem mercado. As pessoas se preocupam muitas vezes muito mais em como produzir ou como obter, e muito menos em como vender, quando na verdade a vida da empresa está na venda e não na produção. Por exemplo, há 10 anos atrás, muitas pessoas aqui no interior de São Paulo plantou eucalipto. Talvez vocês não sejam do agronegócio, não vale nada hoje um caminhão de eucalipto. Um caminhão de eucalipto hoje vale acho que 300 ou 400 reais o caminhão. Não vale nada, não sobra nada para a pessoa. Quer ver, ainda falando do agronegócio,
Um amigo meu, conhecido na verdade, não é amigo, ele plantou uma tal de madeira chamada teca. Essa teca é fantástica, isso aqui faz até navio. Aí plantou um monte de teca. Agora está lá com a fazenda, com as tecas dele, e não tem quem compra. Porque ele descobriu que o único comprador está em São Paulo, não compensa o frete para trazer. Gastou milhões e não tem quem compra. Primeiro que os navios não é feito de madeira mais. O que adianta você fazer navio se o navio não é... Segundo que se for de vender só para navio, um pouquinho de teca é suficiente, porque veja quantos navios tem. Então, o que nós temos que pensar antes de tudo é como é a venda. Por exemplo, vou contar para vocês uma experiência negativa. Uma delas é a experiência que eu passei com o abacaxi. Por que não deu certo? Porque eu não me atentei à venda. Eu produzi o abacaxi, o meu 1 milhão de pé nasceu, a fruta era bonita, só que quando eu fui vender, eu esqueci que o abacaxi, ou ninguém me falou, você já percebeu que em dezembro e janeiro tem abacaxi para tudo quanto é esquina? E meu abacaxi saiu tudo em dezembro e janeiro também. Então não tinha gente para comprar tanto abacaxi. Deu lá 1 milhão de fruta, eu vendi 100, 200 mil frutas. Eu não me atentei à venda. E depois eu descobri também que Ceasa, infelizmente, é um foco de inadimplente. Tem gente muito boa lá. Mas você quer arrumar um inadimplente, você vende no Ceasa. Lá é onde mais tem inadimplente. Eu não me preocupei com a venda. Tomei um baita de um prejuízo. Diga-se de passagem, na época, 500 mil reais. O que nós temos que atentar antes de tudo é a venda. Eu vou fazer um carro de 5 rodas. Tem mercado para isso? Não. Então não faça. Tem. Se tem venda, tem mercado, você entra. Se não tem, desista. Desista. É por isso que em todas as palestras eu faço questão de dizer, eu sou contra empréstimo. Nunca fiz um empréstimo na minha vida. Para falar que nunca fiz, eu fiz um em 1986. Nunca mais. Por quê? Porque não existe empréstimo para venda. Existe empréstimo para você comprar máquina, comprar mercadoria, fazer capital de giro, mas não tem empréstimo para venda. Vou pegar um empréstimo de 1 milhão para venda e vou vender. Não tem essa linha de crédito ainda. O dia que tiver, eu vou ser o primeiro a pegar. Aí você pega e não vende, aí você quebra. Tá, mas não é o foco. Outro dia eu quero demonstrar para vocês que é uma porcaria esse tal de empréstimo. Outra coisa. Você vai montar alguma coisa, mesmo que seja um CNPJ, você vai precisar de um funcionário. Se for uma filial, você vai precisar de um gerente. E talvez você é um profissional liberal e vai montar um CNPJ de alguma coisa, e você vai precisar de um gerente também. A par da venda, a segunda coisa mais importante é para quem você vai abrir a porta da sua empresa. Mas eu sei fazer chinelo mais que todo mundo. Mas você precisa de pessoas para vender teu chinelo, para produzir teu chinelo, para coordenar a sua produção. E a pessoa, primeiro você estuda o mercado de venda. Segundo, é a pessoa. Para quem que eu vou abrir a porta da minha empresa? E aí, vou passar 3 dicas para vocês. Essa pessoa, ela precisa ter, no mínimo, competência, honestidade e transparência. Eu vou colocar de gerente o irmão da igreja tal, ele foi indicado pelo irmão tal. Não é assim, irmãos. Não é assim, não. Eu não tenho nada contra irmãos. Mas se eu vou colocar de gerente, eu preciso de alguém, pode até ser irmão, mas que tenha
competência. Eu, por exemplo, eu não pego a indicação de parente. Porque quando um parente indica outro, ele está muito mais preocupado com o parente do que comigo. Ou você poderia me indicar uma pessoa, tem um primo, olha, ele é muito bom, é bom para ele. Eu gosto da indicação de uma pessoa que não tem parentesco. E de preferência que não seja muito amigo dele. Aí ele está indicando alguém que é competente. Porque se é amigo íntimo, ele também está preocupado em dar emprego para o amigo, não é para você. Sem contar que você tem que ter uma política de recrutamento, entrevista. Mas de qualquer forma, tudo tem que começar com competência. Agora eu, por exemplo, estou entrando no ramo da pecuária. Eu estou inclusive recrutando uma pessoa para cuidar disso para mim. Essa pessoa tem que conhecer tudo de pecuária. Tudo. É a competência. Qualificação. Mas não é só isso. Ela precisa ser honesta. E ser honesta não é o que sai da boca. Ser honesta você tem que olhar o passado dela. Os últimos pelo menos 10 anos dela. Ela é honesta. Ela está com 7 probleminhas lá no Serasa, mas ela é honesta. Não, não está. Se ela é honesta, ela não teria problema no Serasa. Eu tenho um problema assim, eu deixei uma conta de energia elétrica lá, e eles sujaram meu nome aí por causa de uma continha de energia elétrica. Pode até ser que eu contrate, mas eu quero ver a reação dele. É que eu estou desempregado, o primeiro salário que eu pegar eu vou pagar isso. É diferente, todo mundo tem problema. Mas ele já está preocupado que o primeiro dinheiro dele, ele vai tirar o nome dele do Serasa de uma conta da Eletro. Rapaz, eu estou contratando um cara, ele é bom de serviço, hein? E onde ele trabalhou? Puxa vida, coisa que mais ele teve é emprego. Acho que ele trabalhou nos 40 lugares. Não é bom. Não, ele trabalhou, por exemplo, eu tenho um gerente da fazenda de seringueira minha, ele está com 58 anos. Aí eu fui contratar ele há 15 anos atrás. Onde o senhor trabalhou? Eu trabalhei para fulano de tal. Para quem mais? Não, só para ele. Faz 30 anos que trabalho para ele. Opa! Para pensar, um cara trabalhar 30 anos para a mesma pessoa, tem que ser bom, né? Porque a relação é em dois, tem que ser bom para os dois. Então eu tenho que analisar para quem, eu tenho que perder tempo, não posso ser só porque o irmão indicou, porque a minha tia indicou. Não, tem que ser uma pessoa honesta, competente, e o terceiro item é transparente. Você já percebeu que tem pessoa que é complicada, você pede para ela prestar conta do negócio, ela faz um rolo, no fim você não entendeu nada, não é transparente. Eu tenho um funcionário que ele quis ser opaco, aí eu dei umas cortadas nele, agora ele está bem transparente. Eu falei, rapaz, tudo que eu te pergunto, você fala de um jeito, eu não entendo nada. Pega aqui, dá uma lida, você consegue entender isso aqui? Mais ou menos. Se você que falou é mais ou menos, imagina eu. Tem que ser transparente, claro. Olha, você passou veneno na seringueira da Beija-Flor? Sim, passei. Quantos dias você levou? 3 dias. Tem alguma muda que morreu ali? Não. Ou morreu 3. Por quê? Por isso. Isso é transparência. Vai perguntando, vai respondendo, vai perguntando, vai respondendo. Aquele cara que você pergunta no final, aquele tipo assim, olha, e como é que está as vendas? As vendas? O homem ali do vizinho ali, ele mandou um funcionário embora, rapaz. Eu não perguntei quantos funcionários o vizinho mandou embora, eu perguntei como é que está a venda. Significa boa, mais ou menos, ou ruim. Isso é transparência. Tem pessoa é facilmente transparente. Você tem que contratar esse honesto, transparente e competente. Acho que já faz 1 hora que nós estamos falando, né? Quanto tempo faz? Tá bom, eu não queria nem falar isso. Vou parar por aqui, que eu quero deixar um espaçozinho para vocês, para perguntas e respostas. Tem outras coisas para falar, mas fica para uma outra palestra, tá bom? Então vou liberar aí uns 10, 15 minutinhos para perguntas e respostas. Você pode levantar e perguntar.
Certo? Eu estou entrando numa linha de crédito para expandir meu negócio, equipamentos, coisas assim. É inviável no momento? A venda, eu sinto que tem venda. Você está com a sua empresa sadia ou você está em déficit hoje? Sadia. 22 anos no mercado. Olha, se você tem um restaurante, eu tenho certeza que você tem um lucro líquido na ordem de 15 a 20%. Estou certo ou errado? 13. Ah, a pergunta dele, eu tenho um restaurante, quero aumentar, e você falou que não é bom fazer empréstimo. Por quê? Se você tem um lucro líquido de 13%, que é pouco para a sua atividade, você deveria lucrar 20% líquido. Tá, mas é normal se lucrar 20% num restaurante. Líquido, não bruto. Com esse lucro, é fácil você comprar equipamento. Você tem que ter opinião. Olha, eu vou passar uma fase que nós vamos dar uma enxugada no dinheiro que nós vamos tirar da empresa. Eu quero dos 13% dedicar 6% para a compra de equipamento. Daqui a um ano você compra o seu equipamento. Você não precisa entrar no empréstimo. Você junta, depois você compra. É assim que eu faço. Eu compro máquina de 500 mil, 800 mil reais. Eu junto, depois eu compro. Você sacrifica, não. Eu quero. Você não vai, porque você vai ter que fazer empréstimo, você vai ter que sacrificar para pagar a prestação. Só que você não vai pagar uma máquina, vai pagar duas. Então junta o dinheiro, daqui a um ano você compra. Mas eu queria comprar 3 máquinas. Comprar uma daqui a um ano, outra daqui a 2 anos. E é até bom, porque você vai crescendo e vai aumentando. Aí você compra um negócio grandão e depois a venda não corresponde. Porque é o seguinte, numa certa localização da cidade, e do lado de mim, construiu-se um prédio com um ponto excelente. Se eu não pegar ele agora, o concorrente pode pegar e fazer concorrência comigo, entendeu? Entendi. Tá, eu não vou ser muito detalhista. Chegou o microfone. Eu não vou ser muito detalhista porque minha consultoria não vai sair de graça. Então vamos passar para outra pergunta, porque ele já entra para outro setor. Vai, uma segunda pergunta. Boa tarde. Irmão, eu também trabalho com restaurante, igual ele, e o grande problema é a questão do atendimento. Muitos, porque assim, começamos na inadimplência, pequenininho, tipo assim, para sobreviver, graças a Deus hoje tem CNPJ, tudo funcionando normal. Mas muitas pessoas procuram por mim. Como é uma venda pequena, não tem tanto capital para pagar um garçom, igual o senhor falou do Outback lá, que o cara vem, tal. Em Rondonópolis hoje, é onde eu resido, hoje eu pago R$ 1.200. Eu tenho 3 garçonetes. Isso, eu não posso pagar mais do que isso. Certo? Aí a pergunta é o seguinte. Tem restaurantes lá que os garçons tiram 5, 6 mil. 7. Tem um ou outro mais top. Você chega, aí clientes vêm me perguntar, Marcelo, por que quando eu vou em tal restaurante, eu sou exclusivamente atendido, tal. Chega que elas não são tão. Aí eu chego e falo, irmão, mas é o seguinte, eu tento preparar, eu tento explicar, eu anuncio, eu fico na frente, eu vou tal, que tem o talento, tem o feeling para isso, que é o que eu sempre mexi. Aí elas me respondem o seguinte, se eu precisar fazer da forma que eles lá fazem, eu dou tchau para você e vou ganhar 3 mil. Aí a minha pergunta é essa, como preparar bem um funcionário ganhando pouco? Tá. É em proporção que eu possa pagar. Tá. Você sabe que milagre não existe, mas existem algumas saídas intermediárias. Eu, no seu lugar, faria exatamente o seguinte. Primeiro, se você tem feeling, faça um treinamento você para ser bom. Você ser bom. Depois você treina as suas 3 funcionárias. E se você não consegue aumentar o salário das suas 3 funcionárias, você dá prêmio para as suas 3 funcionárias. Para quem atingir o seu treinamento, ganhar um prêmio. Através do prêmio, elas vão buscar uma qualidade melhor de serviço. É uma saída. Algo mais?
O meu ramo é de prestação de serviço. E a minha empresa vai fazer 27 anos. Ela já expandiu em tamanho mais de 6 vezes. A minha preocupação é eliminar o concorrente. Eu mexo com funilaria, trabalho para seguradoras. E a minha preocupação é, eu sempre falo, eu preciso crescer mais. A dificuldade do funcionário, ele tem que ser incentivado. Ele não pode ter equiparação salarial, ele tem que ser comissionado, justamente para ele ter um incentivo. É isso aí. Agora, a questão do concorrente, nós temos que ser melhor. Para sobreviver tem que ser melhor. E outra coisa, a empresa tem que ser unida. Lá, cada ano o Senhor dá a direção, esse é o ano da sobrevivência. É o ano que se o patrão, o empregado for um, o Senhor abençoa. Vem a seguinte pergunta. Eu trabalho muito para seguradora, eu sou limitado, eles definem o preço. Eu já baixei o custo, eu já baixei a energia, eu já fiz poço artesiano, quer dizer, se acabar a água, eu tenho água. O que você me diz? Eu não posso parar. Eu tenho um filho que estou esperando para dar ele a chave. Eu calculo 5 anos que eu vou treinar ele, se ele quiser. Que desse, me diz, por prestação de serviço. Eu tenho 3 cabines de pintura italiana, ou seja, eu tenho bastante equipamento que os meus concorrentes não têm. Mas a realidade é essa, eu não posso parar. Porque uma empresa de Goiás estava comprando os pontos bons, tudo da grande BH. Eu falei, vai passar de avião e vai vir a minha empresa. Ele falou, aqui eu não posso comprar, vou comprar em outro. E foi o que aconteceu. Então eu queria uma luz. O que mais fazer? Treinamento é importante. Tenho reunião todo dia. Incentivo, honestidade, transparência para com os funcionários por causa da produção. É tudo informatizado. Mas eu sinto que falta muito. Então eu estou vendo a sua experiência de ter um ramo frutífero bom, abrir um outro, abrir o outro. Eu até preocupei, pensei em fazer. Que o meu plano era fechar a grande BH. Para onde chegasse carro, eu tinha minha empresa. Mas eu passei dos 50. Esse é o problema. Eu já tenho o terreno, tenho o plano. Uma empresa ia ser, ela ia criar o funcionário. Eu ia produzir e depois mandar. Tá, é o seguinte. Essa situação é complicada. Eu passei por essa situação também. Há 15 anos atrás, eu vendia para a CIA e para a Riachuelo. E eles começaram a achatar o preço, achatar o preço, achatar o preço. E por fim, eu tinha quantos pedidos eu quisesse. Era pedidos assim de 200 mil, 300 mil, 400 mil. Mas eu não tinha lucro, não ganhava nada. E naquela ocasião, eu tive que tomar coragem. Um dia eu cheguei e falei, a partir de hoje, eu preciso de pelo menos isso aqui na minha camiseta. Ele falou, não, isso nós não pagamos. Depois disso, ele ligou para mim umas 3 ou 4 vezes. Você tem noção quantas pessoas estão na sala de espera querendo vender para nós? E eu estou ligando para você, vem nos atender porque nós queremos comprar de você. E você está jogando nós fora? Isso, gerente da Riachuelo, de compra. Eu falei, rapaz, o que eu mais quero é o seu pedido. Mas eu também quero ganhar. Eu estou aqui para trabalhar e ganhar. Não estou aqui só para trabalhar. Me paga centavos a mais. Ele, não, nós não pagamos. Eu tive coragem. Parti para o mercado pequeno, que até então eu vendia 90% para o grande magazine, faturei pouco durante 6 meses, 1 ano depois, não quero nunca mais vender para Riachuelo e CIA, porque eu descobri que eu adoro sentar na minha mesa e dar as minhas ordens. Então, às vezes você tem que descobrir um nicho, sabe? Olha, eu não posso abandoná-lo. Eu tive coragem de abandoná-lo, da noite para o dia. Reduzi meu faturamento. 1 ano depois eu faturava mais do que eu faturava com ele e ganhava muito mais. Muito mais. Agora, talvez o seu caso não seja tão ousado, mas deve haver nichos. Nichos. Coisas que, por exemplo, pequenas batidas. Não compensa pagar franquia. Por que eu não vou ser um cara bom em pequenas batidas? Porque quem paga é o dono do carro. E eu estou dando só uma ideia, mas tem nichos, descobrir nichos e atacar outros. Não ficar a vida inteira sofrendo na mão da seguradora, como eu sofri na mão da Riachuelo e da CIA. Amém. Amém. Pode ir, eu espero. Beleza. Mais 5 minutos de pergunta e nós encerramos.
Amém. Duas perguntas. A primeira é: que outro tipo de investimento você faria para diversificar o seu portfólio, mas que não seja no mercado financeiro? Segunda pergunta: como você administra os empregados sendo irmãos? Acho que a segunda pode ajudar mais o pessoal aqui. A primeira pergunta: o que eu abriria no meu portfólio? Nada. Estou satisfeito, estou na fase dele, dos 50, agora eu só quero colher. Na verdade eu tenho 5 atividades, é o meu limite. Descobri que Deus me deu 5 talentos, eu sei fazer muito bem isso. Não quero mais nada, não vou abrir mais nada, mas quero ganhar muito com essas 5. A segunda pergunta: o que era do irmão lá? Tá. Como que eu administro essa situação? Na minha empresa, não sei como que é a sua, eu tenho encarregados em cada setor. Então, primeiro, eu nunca indico uma pessoa para... Eu tenho irmãos que estão na minha empresa porque passaram no crivo do encarregado, não que é indicação minha. E eu já tive esse tipo de problema, que um dia esse irmão foi mandado embora e veio até mim pedindo clemência. Eu disse: quem te contratou? Foi fulano. Então é ele que te demite, não posso fazer nada, irmão. É ele que toma conta do setor. Porque se eu te proteger, onde passa o boi, passa a boiada. Aí ele vai falar: o meu setor era bom, mas o dia que você fez eu ficar com aquele cara, estragou o meu setor. Eu não quero ouvir isso. Então, como eu não quero ouvir isso, infelizmente, não sei o que você fez, mas se ele te demitiu, está demitido. Quer dizer, eu não ponho a mão. Mas eu não tenho encarregado, eu que tenho que contratar. Então, se é você que tem que contratar e você contratou errado, tem que ter coragem, irmãos. Eu tive problemas com o irmão já, problema sério. No início eu não tinha encarregado, eu que fazia as contratações e tive que mandar irmão embora que não prestava serviço adequado. Mas tive que tomar essa coragem, porque não me servia mais, tive que ser honesto. Ficou chateado comigo, bravo comigo, mas hoje me abraça. O importante é você cuidar bem da sua empresa. Bem da sua empresa. Se o irmão não trabalhar para você, ele vai trabalhar para ele, para ele, para ele, para ele. Você não é o único no mundo. Agora, a sua empresa para você é a única. Boa tarde. Aqui, ó. Meu nome é Zeilma Loyola, eu sou de Fortaleza, Ceará. E já há 16 anos que eu trabalho fundo de quintal, roupas de festa. Porque eu fui casada há 28 anos e meu marido não deixava eu expandir. Mas está com 1 ano que ele faleceu e agora eu quero expandir. Aí o que eu estou precisando nesse momento? Eu estava querendo refinanciar minha Volvo para poder ampliar onde já trabalho. Porque a minha venda já é uma venda certa. A cliente vem, já fecha o negócio com ela e é casado, é sob medida, alta costura e faço modelagem corretiva. O meu trabalho é um trabalho diferenciado, porque eu sou formada na Federal de lá e eu disse: eu não vou fazer o que todo mundo faz. Então, meu trabalho é com qualidade, trabalho de acordo com o gosto do cliente e faço modelagem corretiva. Então, é 99% agrada o cliente. É 1% perdido que não agrada. Então, é boca a boca o meu trabalho. Estava querendo refinanciar a Volvo, mas você disse: não faça isso. Aí, como é que eu vou expandir isso? Eu estou sem marido e nessa. Eu queria levar o senhor para me dar ajuda, porque meu desenvolvimento do produto é garantido. A sua casa é perto da praia? Então eu vou lá. Olha, é o seguinte. Eu vou te dar a primeira, o plano A e o plano B. O plano A é que você faça a economia, atrase. Quando eu dei palestra, por que não financiar? Ela leva uns 40 minutos no mínimo para poder provar matematicamente que não vale a pena. Mas como eu não tenho esse tempo aqui, você vai descobrir que se você economizar, pegar uma parcela, ser fiel, não, eu quero tirar X% do meu faturamento para o meu novo investimento. Você vai conseguir em 1 ano.
ou pelo menos começar o processo de novos investimentos. É fácil, basta ter opinião, tirar uma parcela daquele faturamento, guardar e daqui a um ano começar a comprar o equipamento novo seu. Se você não tem essa opinião tão forte, não consegue fazer isso, vamos para o plano B. O plano B é o seguinte: você vai lá, toma o dinheiro, mas não se iluda, não pensa só maravilha, pensa na possibilidade do seu faturamento cair 20%, 30%, eu vou conseguir. Se você consegue, mesmo que o seu faturamento caia 20%, 30%, tudo bem. Se você só consegue, se o seu faturamento não cair, não tome o dinheiro. Ele tem que suportar uma queda e mesmo assim você tem capacidade de cumprir a sua obrigação com o financiamento. Ou seja, faça um financiamento do tamanho do teu bolso. Boa tarde. Eu sou do Rio Grande do Norte. A pergunta é o seguinte: eu tive padaria, panificadora durante 20 anos. E agora eu tenho uma formação na área de saúde. Sou farmacêutico. Estou numa cidade onde a panificadora não tem panificadora, nem tem farmácia. A pergunta é: tenho feeling para a padaria e também, me assemelho, me identifico com a prestação de saúde, a questão de medicamento. Qual o seu conselho, a sua opinião para essas duas linhas de pensamento? Você está dizendo que na sua cidade não tem nem padaria, nem farmácia? Nessa cidade. Sério? Eu sou do estado do Rio Grande do Norte e uma cidade que eu andando, procurando comércio, para colocar, e essa cidade que eu cheguei, ela nem tem panificadora, nem tem farmácia. Tem um posto de medicamento, que não pode vender antibiótico, nem tampouco medicamento psicotrópico, que é medicamento que tem receita, tarja preta. É bem difícil te dar uma orientação do que fazer, mas eu posso te dar uma orientação do que montar, mas eu posso te dar uma orientação do que fazer. Se não tem farmácia, em algum lugar eles buscam remédio. Então você tem que descobrir o que eles fazem para buscar remédio. Padaria, dificilmente eles vão buscar pão em outro lugar. Então eles estão acostumados a não comer pão. Porque se não tem padaria, deve comer pão feito em casa. Quer dizer, você tem que pesquisar as circunstâncias que rodeiam isso. Aparentemente, os meus amigos que têm padaria e drogaria ganham mais dinheiro que tem drogaria que padaria. Mas isso é uma análise bem rústica. Bem rústica. Além disso, você tem que ver porque ninguém fica sem remédio. E ninguém fica sem comer pão. Todo mundo come pão. Então como que esse povo come pão? Como que esse povo compra remédio? Vai para o jeito que é mais fácil. Boa tarde. Tarde. Irmão, bom. Eu sou do Rio Grande do Sul. Eu sou funcionário público. E eu, recentemente, há um ano e pouco, eu montei uma loja de presentes, bazar, junto com floricultura. O que ocorre? O bazar, ele expandiu, ele está indo muito bem, as vendas estão crescendo, está tudo dentro da expectativa. Ocorre que a floricultura não deu o retorno esperado e está empatando, assim, não está tendo lucro. O nome da loja, ele é característico com o bazar e a floricultura. Eu queria saber do irmão, assim, na verdade, a minha ideia era terminar com a floricultura e focar naquilo que está dando certo. Só que eu tenho receio de descaracterizar o nome da empresa. Aí eu queria uma dica do irmão, o que eu poderia fazer numa situação assim. Quantos anos tem sua empresa? Tem 1 ano e meio, irmão. Como chama sua empresa? O Cravo e a Rosa Flores e Presentes. Cravo e a Rosa Flores. Eu faria o seguinte: se você está certo que a floricultura não está bem, sua empresa só tem 1 ano e meio, eu não teria dúvida em abortar flores, até porque bazar tem um leque gigante para você crescer, muito maior que roupa. Dedicaria a bazar e ainda faria uma promoção fantástica de mudança de nome. Como, por exemplo, escolha um novo nome para a empresa, o ganhador vai ganhar tal coisa, e faz um negócio ali de Facebook para agitar que você vai mudar. E aí
o nome que ganhar você presenteia, homenageia. Muito nova. Esse nome é muito significativo para você, porque você é o dono. Mas para as pessoas, 1 ano e meio não significa nada. Muda de nome e foca no bazar. Obrigado. Ele está primeiro. Ele pediu primeiro. Aí, depois ele faz. É a lista. Dá ela aqui, depois você. Boa tarde, meu nome é Fábio. E a minha dúvida é em relação na verdade, o empreendedor, o empresário, assim como todas as pessoas, eles têm qualidades e fraquezas, né? Então, por exemplo, ele pode ser muito bom tecnicamente, mas um péssimo vendedor, né? E, por outro lado, ele pode ser alguém que vende gelo para esquimó, mas ele não consegue botar a mão na massa, enfim. Nesse aspecto, a gente poderia entrar com a questão do outsourcing, né? Da terceirização da produção. Pergunta número 1, você é a favor... terceirização, de uma forma geral. Pergunta número 1, você é a favor de terceirização? E 2, se sim, quais setores candidatos a uma terceirização em uma empresa? Com relação à primeira pergunta, eu acho que o mundo vai migrar só para terceirização. Não é nem a questão de ser a favor. Está todo mundo migrando para isso. Porque eu vou fazer, no meu caso, costura, bordado, estamparia, tecido. Não consigo ser bom em tudo. Tem gente que é muito boa naquilo. E diga-se de passagem, a terceirização hoje, via de regra, quando começou a terceirização, há uns 30 anos atrás, para pequenas e médias empresas, ela custava mais caro que próprio. Hoje inverteu. Além do cara ser melhor que você, custa mais barato fazer fora do que dentro. A segunda pergunta? É muito lato sensu a sua pergunta. Teria que saber qual que é a sua atividade. Você está falando no que terceirizar ou o que eu apresento como alguém que está terceirizando? Tá, calçadista. Tá, mas você está falando como dono do calçado ou como a terceirização? Eu estou falando como um candidato a empreender nesse setor. Eu, por exemplo, eu poderia terceirizar a produção em Franca, que é conhecido nacionalmente por uma indústria calçadista forte, e eu ficar só com venda. Isso é uma estratégia interessante ou você acha que o core business da empresa você não deve terceirizar de maneira nenhuma? Não, é interessante, mas primeiro tem pontos a ser tratado. Primeiro, para eu terceirizar, não pode ser leviano. A qualidade lá é igual a que eu faço? Não. Então você tem que achar um terceiro que faça igual. Segundo, o custo lá é igual ao que eu faço? Não, então você tem que achar um que se adequa ao custo. Se ele te apresenta uma qualidade igual ou superior à sua, com um custo igual ou superior ao seu, você tem que terceirizar, não pensa duas vezes. Se isso não acontece, não está na hora de você terceirizar, você tem que achar outro parceiro. Meu nome é Rodolfo, eu falo de Minas, Itaúna. Perdoe pela pergunta, tá? Como dar a César o que é de César num país de alta carga tributária quando encontramos a concorrência desleal por causa da sonegação? E perderemos a bênção se seguirmos esse caminho? Eu creio que o Brasil não vai demorar muito, não vai ter mais sonegação. Tudo que o governo está fazendo é para acabar com a sonegação. Cada início de ano tem um pacote de lei tributária para fechar. Então, a sonegação está com os dias contados. Aí você fala assim, mas hoje ainda tem, no meu setor. Tem muito setor que não tem mais. O setor de confecção, por exemplo, ainda tem, mas também está com os dias contados. Tá. Segundo, você... Para sobreviver no teu setor, ou você sonega para poder concorrer, ou você não sonega. Graças a Deus, nós não vivemos mais na era da lei. Hoje nós vivemos na era do Espírito. E a unção do Espírito nos ensina
todas as coisas. Então essa pergunta você tem que fazer para o Senhor. Se Ele te dá paz por causa da circunstância, faça igual ao seu concorrente. Se Ele não te dá paz, muda de ramo. Mais duas perguntas só, você e mais um. Tudo bom, Paulo? Meu nome é Paulo Cruz. Paulo, eu tenho uma empresa de prestação de serviço, né? Como você falou, foco nela, onde é que tem o maior lucratividade nela. Abri uma loja de móveis, né? Tá fluindo, tá bem. E há uma semana abri uma franquia de colchões. Como é que você consegue equacionar? Que às vezes fico irritado. Eu estou lá na loja, dando uma geral nos homes, na empresa, que eu tenho um prédio próprio, a loja é própria, a franquia, eu aluguei e abri a franquia. Mas, rapaz, o telefone às vezes toca toda hora. Seu Paulo, o cara quer um desconto. Seu Paulo, eu estou focado ali na empresa, tratando onde eu fabrico sofás, a gente presta serviço para seguradoras, etc. Como você lida com isso? Como você equaciona, né? Você entendeu? Essa é a minha pergunta. Tá. Lembra que eu falei que primeiro você tem que perceber se Deus te deu capacidade para ter essas 3 empresas. Não, eu sinto que Deus me deu capacidade, até porque elas estão dando lucro. Tá, mas está me deixando estressado, o que eu faço? O meu celular, quantas vezes você acha que ele toca por dia? Eu tenho agora eu fiz demissão, mas até pouco tempo atrás eu tinha 200 funcionários internos na fábrica, mais 200 que trabalhavam exclusivamente para mim, 80 representantes no Brasil, fora os funcionários de fazenda. Quantas vezes você acha que toca esse celular? Eu vou te falar, minha esposa está aí, se eu mentir, no máximo 3 vezes do dia. Hoje não tocou nenhuma. O que você tem que fazer? Você tem que treinar o teu encarregado. Se você tem 3 empresas, você é obrigado a ter 3 encarregados, no mínimo. Mas você tem que ter 3. Você tem que treiná-los a ter responsabilidade, a chamar para si a responsabilidade. O meu funcionário, ele é instruído para ligar para mim em 2 hipóteses. Está pegando fogo na empresa, você pode ligar. Chegou um fiscal e quer dar uma multa, você pode ligar. Do contrário, nunca. Se você tem que resolver o problema. Segundo, se ele não consegue resolver, eu vou estar na empresa amanhã ou depois de amanhã. Ele resolva. Olha, eu dei uma amenizada no problema, mas não solucionei. Aí eu dedico 1 hora, das 11 ao meio-dia, eu atendo os meus encarregados, todos os dias que eu vou trabalhar, e das 4 às 5 da tarde eu atendo meus encarregados. Eles são proibidos de entrar na minha sala fora desse horário, porque eu preciso trabalhar. Eu não posso ficar igual médico atendendo eles toda hora. Então, naquela 11, 1 hora, ele vem e fala tudo o que quiser, e aí se ele não conseguiu, eu ajudo ele. E se eu percebi que ele não conseguiu, mas ele conseguiria, eu treino ele. Então o segredo está em você fazer o seu responsável, o seu gerente, o seu encarregado. E você consegue. Você vai conseguir, mas você tem que pôr responsabilidade na mão dele. Sí, buenas. Una de las cosas de la cual me ha gustado tu intervención. ¿Me entiendes en español? Sí, claro. Sí, listo. Para hablar español. Sí, listo. Primero, colocar las cosas delante de la presencia del Señor. Primer paso, porque es la preeminencia, consultar con Él. Pero una de las cosas que tú decías es que nosotros debemos tener tal afinación, solo con lo que nos gusta. Yo antes de venir acá a Brasil, dialogaba con una compañera. Ella vende productos a los negocios. ¿Qué productos? Concentrados de animales, de perros, cachorros, eso es. Entonces mi propuesta era la siguiente, yo le decía, si yo podía hacer catálogos de venta y hacer puerta a puertas, ¿sí? Donde ese producto llegue a la persona, yo lo pueda visitar y no que ese cliente llegue al negocio a comprar, sino que yo pueda hacerlo directamente casa por casa. ¿Sí me entiendes? Claro, sí. Entonces me dice, la idea es que hablar con la distribuidora.
tener el capital propuesto con la distribuidora y hacer la venta con tal de tratar de competir a precio más bajo como lo venden en el mercado. O sea, ¿qué luz me puedes dar tú en eso? Yo comprendí que usted quiere vender el producto para perro casa por casa, no a través de una tienda. ¿Claro? Sí. Este negocio yo nunca lo vi en Brasil. Es innovador. Yo creo que es un nicho de mercado. Tú puedes hacer esto porque yo tengo perro y si alguien va a mi casa, le va la comida de perro, las cosas de perro y con los precios de la tienda, yo prefiero comprar de él. Pero él tiene que tener el precio de los otros, la calidad de los otros. Entonces, ¿por qué no comprar de él? Es muy cómodo. Nunca vi esto en Brasil. Es una novedad. Vale a pena intentarlo. ¿Por qué no? Pessoal, agradeço bastante a atenção de vocês. Espero que fui útil a todos vocês. Louvado seja o nosso amado Senhor.